Eu cheguei na conclusão que a única forma que você tinha de se aposentar seria ser parceiro de um bom empreendimento. Então o que eu fiz? A partir daí eu comecei a estudar com mais profundidade, né, a possibilidade de você se aposentar com ações. Eu fiz até um negócio que pareceu inoportuno na época, né? Em 1971, 72, eu já havia feito um estudo e eu tentei demonstrar que se você comprasse ações e você tivesse um programa definido, com metas, etc., você teria condições de, assumindo essa parceria, se aposentar. Então eu peguei uma empresa como exemplo e fiz um trabalho. Esse trabalho se chamou Ações Garantem o Futuro. E eu segui o trabalho, pura e simplesmente isso. Quer dizer, eu me convenci daquilo que eu tinha feito era realmente uma perspectiva, uma projeção factível, tá certo? E aí eu fui fazendo. Então eu fui comprando. Eu fui comprando ações, e na razão direta que as ações deixavam de ter a sua função, que era de ter o quê? De ter um dividendo mais inteligente, ou um dividendo que pudesse me proporcionar uma renda mensal, assim, eu diria, confortável, né? Eu fui trocando. O primeiro movimento que nós fizemos foi comprar ações de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo. Ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí quando ela mudou para a Companhia Energética de São Paulo, que o Paulo Maluf criou a Paulipetro e foi obrigado a mudar o nome da CESP, porque a CESP era só energia proveniente de hidroenergia, né? E aí ele ia explorar outra operação, que seria a exploração de petróleo, né? Aí foi quando a CESP deu um pulo, que eu imaginei que aquilo lá era uma coisa, era uma fantasia, tá entendendo? Aí eu peguei e troquei as ações da CESP por outra. Na época eu troquei por ações de um banco de investimentos chamado BRI, Banco Real de Investimentos, que era o que sucedia a CESP em termos de dividendos. Então eu fui comprando o BRI, com o dividendo que eu fui recebendo do BRI, aí eu fui comprando também bancos, fui comprando ações de bancos, né? Bancos que pagavam ótimos dividendos. Então eu comprava ações, e todos eles muito abaixo do seu valor de patrimônio, inclusive bancos que pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, que era o caso do Banco Bandeirantes, não é isso? Aí eu comecei a comprar ações do Banco Bandeirantes, comecei a comprar ações do Banco Noroeste e fui comprando, e o patrimônio foi crescendo. No meio disso tiveram algumas investidas, né, que acabaram produzindo capital que foi aumentando essa posição acionária, né? Tudo começou assim. Quando eu recomendo a pessoa fazer uma carteira de previdência, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é o seguinte: você tem que incorporar o espírito do investimento e o sentido da parceria. Tá entendendo? Você tem que sentimentalizar que você não está comprando ações pelo simples fato de comprar. Você está comprando ações de um projeto que possa ser bem sucedido, tá correto? E eu passei a fazer isso. Eu passei a examinar projetos, principalmente de empresas que tivessem duas características, né? Que o setor fosse um setor perene e que ele produzisse sustentabilidade. Quando você define o que você vai fazer, e na minha opinião todos deveriam definir isso, né? Que não adianta você comprar ações de uma construtora que não tem essa perenidade, nem tem essa sustentabilidade, e outras empresas também. Então, você vai onde tem o quê? A perenidade, a perspectiva da perenidade e a sustentabilidade. Então, as ações que eu tenho são ações que possuem essa característica. Simplesmente isso, tá entendendo? É por isso que eu não tenho milhões de ações, eu tenho uma quantidade reduzida de ações. A minha proposta é você fazer o seu fundo. Só que você vai tentar constituir esse fundo de uma forma progressiva, né? Dificilmente, no momento em que você vai dar início a uma carteira de previdência, existem 20 papéis bons para comprar. Geralmente tem o melhor, então é importante você comprar o melhor, tá certo? Esse é meu foco. Eu fui me modulando no sentido de, primeiramente, controlar os meus egos e depois administrá-los. Então, eu também fui jovem, também tive, assim, ímpetos, né? Mas eu fiz a coisa e achei que não era bem como eu imaginava. As coisas são um pouco diferentes. Essa aqui é a realidade. Então eu vou atrás de exemplos, de grandes e bons exemplos, tá certo? Lamentavelmente no Brasil nós não temos, assim, um elenco de exemplos bons numa quantidade muito grande. Você tem uma quantidade pequena, né? E é por isso que eu tenho uma quantidade pequena de ações, de empresas que me gratificam muito bem, tá entendendo? Você tem que ter disciplina em tudo. Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Senão você acaba desgovernando a sua
trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né, de que parceria em ações é a forma mais assim conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, tá certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim, disciplina em tudo. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo? Essa que é a realidade. E tenho paciência. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada 1 mês eu vou ter um recurso. Então, eu espero. Eu sei que ele vai acontecer. Eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo sobre 2 fatores. O primeiro é exatamente sobre a questão da paciência. Você ter paciência. Você sabe que vai acontecer, então não adianta você querer antecipar esse acontecimento. E a outra questão é de você respeitar as regras de onde você está atuando, entendeu? Então eu peguei o seguinte, eu peguei exemplos, né? Todos nós deveríamos pegar exemplo. Por exemplo, eu peguei exemplos de pessoas que começaram numa pequena empresa e cresceram vertiginosamente. Se eles cresceram, por que eu não vou crescer com eles? Eu pensei assim, então eu faço isso. Se eles cresceram, eu tenho chance de crescer com eles. Então, eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer. Há uma disciplina nisso, né? Essa aqui é a realidade. E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você... Né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis, assim, coisas megalomaníacas, tá entendendo? Nunca pretendi, achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife. Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, têm direção, têm roda, tem ar-condicionado, tem rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil. Eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou foi só para agradar quem você não gosta, tá entendendo? Eu acho que você tem que programar a sua existência, né? Você tem que programar a sua existência de forma tal que você mantenha um certo poder, é isso? Para você ter a condição de se manter bem. Então o que eu fiz foi isso. Eu falei, bom, o que eu preciso para me manter e viver bem? O que é viver bem? Viver bem é fazer tudo o que você gostaria de fazer, tá certo? Sem você olhar para a questão de falar, não, isso aqui eu vou fazer e vou jogar fora, entendeu? Então eu procuro fazer dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade e dentro de uma competência, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou falar, bom, mas eu preciso disso. Se a resposta for, precisa, toque. Mas eu posso? Pode. Então aí eu compro, tá entendendo? Então eu coloco esses egos, eu misturo numa panelinha esses egos aí e faço essas perguntas para mim mesmo. E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho importante falar isso que eu vou falar. Em 1989, após a eleição do Collor, né, nós tivemos um contingenciamento, um encurralamento da moeda, né? O Collor fez o seguinte, ele trocou o padrão monetário de cruzado para cruzeiro. E o que ele fez? Ele falou, bom, todos os lugares onde tiver um saldo em cruzados serão encurralados. Muito bem. Então, quem tinha dinheiro na poupança, quem tinha letra de câmbio, quem tinha obrigações do Tesouro, na época era o RTN, né? Quem tinha letra do Tesouro, enfim, todos foram contingenciados, menos as ações. Se você tivesse ações, no dia em que ele mudou o padrão monetário, se você tivesse vendido um dia antes, você ia receber em cruzado. Se você vendesse no dia seguinte, você já receberia em cruzeiro. Afetou todos, menos as ações. Então, essa questão de dizer que ações não têm segurança é um mito que o banqueiro criou para poder espantar você. Por quê? Porque se você não tem cultura, você vai ser simplesmente e facilmente ludibriado.
Por que você empresta dinheiro para o governo e não compra grandes projetos? É cultura, não é isso? E você tem medo, alguém colocou na sua cabeça, não, você vai comprar ações, pelo amor de Deus, né? O cara vai quebrar. Esse cidadão que fala que o cara vai quebrar, ele não sabe, por exemplo, que a Klabin tem 120 anos, né? Muitos bancos quebraram e a Klabin está aí, a Klabin, a Suzano, enfim, outras empresas. O meu conceito de riqueza é o seguinte, eu acho que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou um cara pobre, tá entendendo? Essa que é a verdade.